Fala, calculista! Adivinha só quem tá aqui? Sou eu, Pedro, engenheiro civil, especialista em estruturas, e eu tô aqui para falar de novo sobre cálculo estrutural com você. Então, hoje eu quero saber de você se você desconta as aberturas de porta e de janela no cálculo do peso da alvenaria, né? Assim, é extremamente trabalhoso se você for descontar todos os vãos que tem na estrutura, né? É, Se você tiver algo até padronizado, né, igual fiz um cálculo de uma Câmara de Vereadores uma vez, todas as janelas tinham o mesmo tamanho, né? Então todo cômodo tinha lá uma parede com a janela igual, então calculando uma parede, eu tinha o peso de todas elas, então ficou fácil. E como que é o cálculo, né, que a gente costuma fazer quando a gente vê na faculdade, né? A gente pega, por exemplo, né, se a gente quisesse ver o peso dessa parede aqui, que é a parede que começa com a parede do banheiro, depois também porta de entrada do quarto. A gente pegaria aqui, faria o cálculo da área bruta da parede, como se ela fosse cega, faria o cálculo da área da porta, né, e descontaria da área bruta, para ter a área líquida, e dividiria essa área pelo comprimento da parede. Com isso, nós teríamos uma medida, né, que seria a altura líquida dessa parede. Então, ao invés de a gente considerar uma parede aqui, por exemplo, de 2,5 metros de altura, por exemplo, né, a gente talvez tivesse aqui uma parede de 2,30 metros, né, como se a gente pegasse e descontasse ao longo de toda a altura da parede uma área equivalente a essa porta, né? E nisso, ao invés da gente ter o peso cheio aqui nesse pedaço todo da parede e um peso menor aqui aonde vem a porta, a gente teria um peso decrescido ao longo de todo o comprimento da parede, né? O que teoricamente não condiz especificamente com a realidade, né? A carga vai estar distribuída de forma um pouquinho diferente da realidade, mas simplifica bastante o cálculo nosso quando a gente vai fazer o cálculo manual. E simplifica bastante também o cálculo para a gente lançar no software, né? Qual que é a carga da alvenaria. Então, o que eu estou trazendo aqui hoje é uma sugestão para você fazer essa consideração das cargas de uma forma que você consiga, de maneira mais fácil, considerar, né, essa redução de carga onde tem vão. O que acontece? Aqui nós temos a nossa arquitetura, certo? Então, por exemplo, essa linhazinha vermelha aqui seriam as paredes cegas, paredes totalmente sem abertura. Então, por exemplo, esse trecho aqui é uma parede cega, esse trecho é uma parede cega, esse trecho aqui é uma parede cega. Você pegaria aqui, por exemplo, esses trechos em amarelo são os vãos onde tem vão de janela e o trecho branco onde tem vão de porta. Então, aonde tiver, aí você pega no seu software, você vai lançar lá a carga de parede. Você vai lançar uma vez a carga da parede cega. Então, você vai calcular essa carga e vai lançar aonde a parede é cega. Depois você vai pegar onde tem vão de janela, né? E aí você vai pegar, pode pegar, por simplicidade, pegar a maior janela delas, que tiver. Aliás, pegar a menor janela, né, que tiver a menor abertura, para a gente considerar um peso maior, né? Aí vai depender de quanto trabalho você vai querer ter, né? Se você vai querer calcular para todas as janelas, ou vai calcular uma vez para a janela, uma vez para o basculhante, enfim. Você vai pegar esse trecho. Mas enfim, a verdade é que normalmente as janelas elas têm uma altura padrão, né? Todas elas vão ter, vamos dizer aí, 1 metro de altura. Então você vai calcular qual que é o peso por metro, né, de uma parede com uma abertura de 1 metro de altura. Então seria uma parede aí de 1 metro de comprimento com uma abertura de 1 metro de altura, né? Uma abertura de 1 por 1. E aí todo lugar onde tiver essa janela de 1 metro de altura, você vai colocar essa carga linear. Você poderia fazer uma conta diferente aqui para onde você tivesse um basculhante. O basculhante ele vai ter, vamos dizer que 60 centímetros de altura. Você pegaria uma parede com 1 metro de comprimento e com abertura de 60 centímetros de altura. Você calcularia o peso por metro dessa parede e onde tivesse basculhante, você colocaria essa carga linear aí por metro nesse vão. Para a porta você adotaria o mesmo procedimento. Eu só falo para você não esquecer que onde tem janela, né, tem verga e contra-verga, e a verga e a contra-verga elas são mais pesadas do que a alvenaria. Então, acho que você poderia aí também levar em consideração isso no seu cálculo. Já que você está querendo ser mais assertivo, né, também a gente não pode tirar peso demais, né? E na porta eu consideraria também a boneca, né? Pegaria em volta dela também, nesse cálculo aí. E para a porta, eu pegaria tipo a porta do banheiro, que é menor, lá com 60 de largura e 2,10 de altura.
pegaria ali o peso ali dessa porta com as bonecas, 10 centímetros de cada lado, por exemplo. Qual que é o peso por metro ali, peso de alvenaria por metro, como se eu tivesse, vamos dizer no caso, para fechar um metro direitinho, porta de 60, 20 centímetros de boneca de cada lado daria 1 metro. Qual que é o peso linear aí dessa alvenaria? E onde tivesse porta, eu sairia colocando essa carga. Não seria tão complicado, né? Teria que colocar também o peso da verga, né? Não seria tão complicado de fazer esse cálculo e já endereçaria o problema, né? A gente já conseguiria fazer, né? Então ficaria igual a gente está nesse desenho aqui, né? A linhazinha branca onde tem as portas, vermelho onde a parede cega e amarelinho onde tem as janelas. Continua assim, trabalhoso, é muito mais fácil você passar a parede reto de fora a fora. E obviamente você também tem aquela possibilidade depois de haver alguma alteração nessa arquitetura depois e o pessoal é, fechar uma parede, não vou fechar todas as paredes, né? Mas pode acabar fechando a parede, ou derrubando a parede de um lugar e colocando em outra a essa margem, né? Então é você que tem que definir aí, ou você que pode conversar também com o pessoal da construtora para ver até que ponto você pode ser mais arrojado e mais a fundo mesmo no levantamento das cargas, ou você pode ser um pouco mais conservador e deixar uma... E aí, bom, é isso por hoje, pelo vídeo de hoje, e eu espero a resposta sua no comentário aí, participa comigo, fala pra mim como que você considera, você desconta as aberturas, você considera as paredes todas cegas, se você desconta, como você desconta, né? Então, participa nos comentários aí, compartilha com a gente como que você faz, e se você gostou do vídeo, dá um joinha, se você não gostou, dá um joinha também, é, e ou compartilha se você estiver no Face, enfim. Eu te aguardo então no próximo vídeo. Até mais.